Enem, vestibulares, concursos públicos, meter o shape, parar com a pornografia, iniciar uma dieta, parar com as redes sociais, entre outras coisas. Para você ter sucesso em cada uma dessas coisas, você inevitavelmente vai precisar ser disciplinado. Eu cresci ouvindo que para realizar grandes coisas, você precisa ter um sonho. Mas embora sonhos sejam importantes, a realidade aponta para outro fator no sucesso. Os sonhos, na maioria das vezes, vão ser apenas isso mesmo, sonhos. Eu não tinha o sonho de conseguir o concurso que eu consegui, e eu conheci gente que tinha o sonho de trabalhar aqui e não conseguiu. Eu estou falando de um concurso que teve mais de 100 mil inscritos e apenas 800 vagas. Imagino o quanto de gente tinha o sonho ardente de estar na minha posição e não conseguiu, não chegou nem perto. E eu, que não tinha sonho nenhum, nunca tive sonhos, na verdade, cheguei aqui. A verdade é que a disciplina é a mais importante das virtudes. Você acha que o ser humano é livre? Bom, depende. Eu acho que a maioria das pessoas não são livres, e sabe por quê? Porque elas não são capazes de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não desejam isso. Se você não é disciplinado, você não é livre. Veja, você não é livre. Você não consegue parar com a pornografia ou com o açúcar. Então, você é um escravo dessas duas coisas. Você não consegue começar a estudar para o Enem ou para um concurso público 2 horas todos os dias. Você não consegue iniciar uma dieta. Então, você não é livre. A pessoa verdadeiramente livre consegue fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo quando existe muita resistência psicológica para isso. A disciplina é justamente isso. A disciplina é a capacidade de fazer o que deve ser feito, independentemente dos obstáculos psicológicos. Esses obstáculos podem ser a preguiça, a procrastinação, a dor, o sofrimento, o tédio, enfim, diversas coisas. A disciplina é a verdadeira liberdade psicológica. Por exemplo, se amanhã eu quiser iniciar uma dieta e mantê-la por um mês, eu consigo fazer isso. Se eu quiser começar a correr, eu posso fazer isso. Se eu quiser começar a estudar para outro concurso, eu posso fazer isso. E eu vou te ensinar a ter autodisciplina neste vídeo. Eu vou te dar dicas, conselhos, conhecimentos e orientações. É um vídeo longo e deve ser assistido com calma, e ele precisa de aplicação. O primeiro passo da disciplina é assistir esse vídeo até o final. Você precisa começar agora. Você vai ver que a autodisciplina tem a ver com motivação, hábitos, crenças, atitudes e até mesmo um grande projeto de vida. Vamos começar primeiro pelos pilares básicos. Eu sei que vai ser clichê, mas é impossível falar sobre disciplina sem falar dos pilares básicos da saúde física e mental. Você é um organismo vivo. Você tem órgãos e sistemas dentro do seu corpo que funcionam de acordo com diversos fatores. E existem 3 fatores que são essenciais. Eles já fazem parte até mesmo do senso comum, por isso eles são clichês. Sem eles, acredite, não importa o quanto você tenha sonhos, o quanto você tenha motivação, não importa nada. Você simplesmente não vai conseguir desenvolver a disciplina e, na verdade, você não vai conseguir desenvolver nada. Você simplesmente vai ficar estagnado na vida sendo medíocre. É impossível você ter uma vontade forte e pujante se você não se alimentar bem, não dormir bem e não se exercitar fisicamente. É o bom e velho clichê, que é clichê porque está certo. Você precisa incluir na sua rotina uma alimentação saudável e balanceada. Você precisa dormir bem e você precisa se exercitar fisicamente. Seu humor e o que você sente depende da sua alimentação. Isso depende de aspectos bioquímicos do seu organismo. Quando você se alimenta mal consistentemente, esses elementos bioquímicos ficam desbalanceados e, portanto, o seu humor e suas emoções não vão funcionar adequadamente. O resultado é que você vai se tornar procrastinador, preguiçoso, hedonista, entre outras coisas, totalmente contrárias à disciplina. Agora eu vou te falar sobre um aspecto geral e filosófico da autodisciplina, então é muito importante que você preste bem atenção nisso aqui, porque isso aqui, digamos que é o princípio de toda a ideia de autodisciplina. Se você não mudar esse aspecto na sua mentalidade de maneira geral, você nunca vai conseguir desenvolver a disciplina de uma maneira completa. Bom, eu descobri de uma forma surpreendente um modo de amar o sofrimento. Sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu amo sofrer. Algumas pessoas mais próximas me chamam de masoquista. Eu adoro sofrer com uma rotina rigorosa. Eu faço coisas desgastantes e eu amo isso. Mas eu vou te explicar o que existe por trás de uma mente que ama o sofrimento ou que lida bem com isso. Se sua mente opera tendo em vista o prazer e a dor, principalmente imediatos, você tem uma mente hedonista. Uma criança, por exemplo, é perfeitamente hedonista. Ela quer imediatamente o que dá prazer. Ela não sabe esperar ou aguardar. E ela também se irrita e faz birra quando sente alguma dor, mesmo que não haja o que fazer.
prazer. A maioria das pessoas são como crianças, são incapazes de renunciar ao prazer imediato e são incapazes de tolerar a dor provisoriamente. Isso é um dos mais claros sinais de indisciplina que existe. E, adivinhe só, se você é incapaz desse jeito, não vai conseguir ser capaz de estudar por meses para um concurso, para um vestibular, não vai ser capaz de entrar e manter uma dieta ou iniciar uma rotina de treinos este ano para chegar em dezembro de 2024 com o shape. Então, você vai me dizer, ok, eu entendi que lidar com prazer e com a dor é essencial para ser disciplinado, mas como eu faço isso? Falaremos sobre as técnicas mais adiante, porque existem técnicas, pequenos hacks mentais que você pode usar em situações específicas, mas aqui eu quero que você entenda sobre mentalidade. O prazer e a dor não possuem significado e valor em si mesmos. Existe prazer que você dificilmente vai querer, como o prazer que alguma droga pode proporcionar momentaneamente, e existe dor que você vai querer, como a dor do treino. A dor e o prazer precisam ter um significado e um valor. O significado e o valor da dor e do prazer vem do propósito pelo qual você sente eles. O filósofo Aristóteles, ao criticar a filosofia hedonista, segundo a qual o prazer é equivalente à felicidade, dizia que o prazer, embora seja algo que queremos por si mesmo, não tem valor intrínseco. Assim, o fisiculturista passa por treinos dolorosos, dietas restritivas e extremas, mas todo esse sofrimento tem um significado, tem um valor. Ele só é capaz de suportar e tolerar esse sofrimento, e talvez até mesmo de gostar dele, porque ele tem um propósito maior, que é vencer o Mr. Olímpia, por exemplo. Você tem que entender que o sofrimento é maravilhoso quando ele é um meio para um propósito ou um resultado maior. A felicidade nunca teve nada a ver com prazer e dor, e sim com significado e valor. O sofrimento significativo e valioso é maravilhoso. O prazer sem significado e sem valor é inútil, é irrelevante, e eu não tenho nenhum interesse. Pessoas que vivem pelo prazer são fracas, elas são escravas. Comece a preencher a sua vida psicológica com significado e valor. Encontre propósitos, encontre projetos. Isso vai ajudar você a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando dói, mesmo quando é cansativo, mesmo quando é chato. Existem muitas formas de você dar sentido e valor para o prazer e o sofrimento. Uma forma que eu particularmente uso para fazer isso é ter projetos em que o objetivo ou propósito é algo muito valioso para mim e é muito claro. O meu modus operandi é assim. Eu também evito a dor e busco o prazer. A diferença é que eu faço isso quando a dor e o prazer em questão são pouco ou nada relevantes nos meus projetos maiores. Mas eu tenho um plano para cada aspecto da minha vida, e planos grandes. Este canal que você está assistindo, por exemplo, é parte de um grande plano meu. Os roteiros desses vídeos eu gravo às 5 da manhã, quando eu acordo, mesmo que esteja frio ou mesmo que eu queira continuar dormindo. Sabe por quê? Porque eu tenho um projeto com este canal, e eu tenho um plano bem claro de onde eu quero chegar com isso. Então eu aceito, tolero e talvez eu até goste do sofrimento e das adversidades que isso me causa. Se você não tem projeto ou não tem projetos para a sua vida, provavelmente o prazer e a dor envolvidos nela não têm significado, e por isso você tenderá a agir como todo mundo, evitando a dor e buscando o prazer sem refletir seriamente sobre isso. O resultado é que você vai ser incapaz de ir bem em situações que exigem desgaste, cansaço, repetição intensa durante longos períodos de tempo. Agora, vamos além e eu vou te mostrar outro lado da disciplina. A verdade é que eu nem sempre fui disciplinado. Até meus 20 anos, eu era um sujeito normal e medíocre que cedia facilmente aos prazeres. Na série Night Falls, que conta mais ou menos a história dos icônicos Cavaleiros Templários, os Templários são brutalmente perseguidos pelo rei Filipe IV da França. Eles são torturados um a um, difamados e passam a ser odiados por toda a sociedade da época. Em 2021, quando assisti a essa série, eu também assisti ao filme Silêncio, do Martin Scorsese. Neste filme, Scorsese conta a história dos padres jesuítas que foram perseguidos e torturados no Japão em suas tentativas de catequização. Não é à toa que essa série e esse filme me marcaram muito a ponto de eu me lembrar de detalhes mesmo 2 anos depois. Eu fiquei impressionado na época e até mesmo chocado com a disciplina dos templários e dos padres jesuítas no Japão. É claro que existe muita romantização na série e no filme, mas elas não são totalmente inventadas. Existia algo na antiguidade que eles chamavam de mártir. O mártir é o símbolo da resistência. É alguém que enfrentou grandes provações, como torturas e perseguições, e não abandonou a sua fé, não abandonou as suas crenças. Não há nada mais representativo da disciplina do que isso. Imagine quanta disciplina você tem que ter para suportar tortura, perseguições e humilhações, e ainda permanecer fiel às suas crenças e aos seus valores. Eu estava deslumbrado na época com esses homens, a ponto de que vi diversos filmes e séries sobre o tema, e também li diversas histórias. Não é por coincidência que foi neste ano
que eu comecei a louvar a disciplina. E a disciplina de ferro que eu construí em 2021 viria a ser a virtude determinante que me fez estudar consistentemente ao longo de um ano para conseguir o concurso que me deu independência financeira. Foi essa mesma disciplina que fez eu começar a treinar em 2022 e chegar nesse corpo que você está vendo aí. Eu passei meses sem falhar um dia de treino, treinando até mesmo em dias em que eu estava doente. E não apenas desenvolvi uma disciplina de ferro, como eu admiro ela e eu admiro pessoas disciplinadas. Às vezes eu gosto de negar prazeres apenas pelo sentimento realizador de saber que eu sou o senhor dos meus sentidos, de que eu domino os meus sentidos. Meus sentidos não me dominam. Se eu pudesse te fazer sentir a mesma admiração e plenitude que eu tenho pela disciplina pessoal, certamente você se tornaria autodisciplinado bem mais rápido e facilmente. Transforme a disciplina em sua identidade pessoal. Admire essa qualidade nos outros, adquira ela e ame ela em si mesmo. Seja conhecido por sua disciplina de ferro, transforme ela em uma parte da sua pessoa. Ame a disciplina, ame o que ela pode te transformar. Por isso, fica aqui a minha recomendação do filme e da série que eu citei. É uma boa forma de você ver o que significa ter força de vontade e resistência mental. Agora, nem tudo é sobre motivação, hábitos ou força de vontade. Às vezes, você precisa hackear o jogo. E como eu vou hackear a minha personalidade e ter disciplina? Simplesmente usando técnicas, estratégias e métodos que sejam cientificamente comprovados. Eu vou te citar algumas coisas que eu usei aqui e que foram muito importantes, mas sinta-se à vontade para pesquisar outras e conhecer mais técnicas. Uma dessas técnicas que eu mais gosto de usar se chama técnica Pomodoro. Quem é do meio dos concursos ou dos vestibulares já conhece bem. Basicamente, ao estudar ou fazer qualquer tarefa desgastante mentalmente, você tem duas opções. Ou você realiza tudo de uma vez, ou você vai realizar essa tarefa aos poucos. O nosso cérebro possui um limite de capacidade de foco e atenção. A verdade é que a nossa capacidade de atenção é limitada por diversos fatores. Manter a atenção é cansativo, desgastante e consome muita energia. Por isso, depois de aproximadamente 40 minutos, você esgota totalmente a sua capacidade. Se você continuar forçando a sua atenção, você vai perder seu tempo. Você não vai conseguir mais assimilar nada. A maioria das pessoas acabam desistindo e simplesmente não voltam mais para os estudos porque elas esgotaram a própria capacidade de concentração. Por exemplo, eu conheci uma moça que ela estava iniciando os estudos para concursos públicos e ela colocou a meta audaciosa de estudar 4 horas todos os dias. O detalhe é que ela nunca teve o hábito de estudar, então essa meta era muito ousada. Eu avisei ela de que ela não seria capaz de fazer isso. Ela não seria capaz de estudar 4 horas por dia. Além disso, ela não fazia nenhum intervalo. Ela queria bater 4 horas estudando direto. Isso é impossível, isso é organicamente impossível. Não tem como ela manter a capacidade de concentração por tanto tempo assim. Após 40 minutos, já ficou totalmente esgotado. A técnica Pomodoro ajuda a hackear esse aspecto da nossa concentração. Ela é bem simples de aplicar e depois que você começa a fazer ela, vai conseguir estudar por horas ou fazer qualquer atividade que seja mentalmente desgastante. É bem simples, você vai dividir o seu estudo em sessões com pequenos intervalos. O segredo é nunca esgotar a sua capacidade de concentração. Basicamente, você vai estudar por meia hora ou até 40 minutos e vai descansar 5 ou 10 minutos e vai repetir isso várias vezes. Depois de 3 ou 4 sessões de estudo de meia hora ou 40 minutos, você vai dar uma grande pausa de meia hora ou 1 hora. Eu apliquei essa técnica para estudar aproximadamente 3 horas todos os dias ao longo de 11 meses para o concurso em que eu fui aprovado. E eu aplico ela em literalmente tudo. Por exemplo, para fazer o roteiro deste vídeo, eu já dei algumas pequenas pausas. Eu retorno energizado e continuo escrevendo. As ideias vão fluindo e eu vou me lembrando dos assuntos que estudei. Agora, a disciplina tem a ver com hábitos também, não apenas com o controle do prazer e da dor ou com a motivação intrínseca que você possui. E não dá para falar em hábitos sem citar o hack dos hábitos atômicos. Eu construo basicamente qualquer hábito que eu quiser, automatizando comportamentos e atitudes difíceis. As pessoas me questionam como eu consigo acordar tão cedo, mesmo no frio, mas na verdade é que eu não sinto nenhuma dificuldade. Mesmo sem despertador, eu já acordo naturalmente. Eu também usei o hack dos hábitos atômicos para começar a estudar. Eu aprendi tarde. Na minha primeira tentativa para o Enem, em 2017, eu não consegui estudar consistentemente ao longo de meses. Eu começava e falhava diversas vezes. Hoje em dia, eu entendo o porquê. Eu ficava entusiasmado com os estudos e estabelecia a meta absurda de estudar várias horas por dia, igual aquela garota que eu citei antes. Eu durava no máximo 4 dias. No 5º dia já era. No 5º dia eu já estava falhando e uma semana depois eu já tinha parado de estudar completamente. Por que isso ocorreu? Porque eu não estabeleci gradualmente o hábito de estudar. Para o concurso em que eu fui aprovado foi diferente. Eu comecei estudando meia hora por dia. Eu realmente conseguiria estudar mais que isso, mas eu propositalmente estudei só meia hora e fui ver filme. Cada dia que passava eu acrescentava 15 minutos. Eu levei uma semana para chegar no ponto máximo,
que eram aquelas 3 horas ali. A partir dali, se eu tentasse aumentar, as coisas ficavam difíceis, porque minha rotina era corrida e muito apertada. Qualquer hábito você constrói desse modo, fazendo a atividade de maneira gradual e aumentando a intensidade com o passar dos tempos. Eu comecei a treinar com o aplicativo de barriga tanquinho em 80 dias. Eu citei esse aplicativo no último vídeo em que eu conto sobre como eu deixei de ser um procrastinador. O próprio aplicativo tem uma breve lista de treinos e progressão que usa a ideia de hábito atômico. Você começa com exercícios simples, com meia hora por dia, até chegar aos exercícios mais avançados, onde você já vai estar treinando mais de 1h30. De qualquer modo, eu aplico isso para tudo. Consigo construir hábitos e destruir vícios facilmente. Isso porque eu uso um hackzinho mental. Wesley Talenogari comenta muito também sobre a modulação ambiental. Se você criar elementos na sua rotina que facilitem os bons hábitos e dificultem os maus hábitos, você consegue se tornar uma máquina altamente produtiva. Facilite a sua vida para as coisas boas e dificulte ela para as coisas ruins. Use a sua natural tendência de buscar o prazer e evitar a dor ao seu favor. Existem outras estratégias também. Estratégias de gestão de tempo, de produtividade, tais como as checklists, entre outras, e também aplicativos que podem te ajudar na jornada. A verdade é que dá para parecer uma pessoa disciplinada apenas com hackezinhos de produtividade e de rotina, mesmo que você não seja. Mas agora eu quero falar um outro elemento que me ajudou bastante. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, escrevia um diário. Tornou-se um livro lido por milhões de pessoas. E diversas outras pessoas na história, autoridades e grandes nomes da ciência, da filosofia, pessoas famosas, escreveram diários. Mas isso pouco importa. Em alguma pesquisa que eu li por aí, dizia que a escrita de um diário tornava as pessoas mais organizadas com a própria vida. E o que organização significa? A organização significa disciplina. Ser disciplinado é ser um administrador. Você precisa se organizar. Você vai administrar o seu dia a dia, sua vida, suas tarefas. Uma boa forma de começar a se dar conta do quão ridículo e indisciplinado você é escrever um diário. Eu já escrevo um diário há mais de 2 anos e meio. A própria escrita do diário é um grande exercício de autodisciplina. Imagine consistentemente escrever todos os dias sobre sua vida, sobre literalmente tudo. Problemas emocionais, problemas psicológicos, dificuldades, bloqueios, conquistas, fracassos, enfim, cara, é realmente muito bom. E eu vou te dar uma dica de ouro que eu apliquei quando eu precisei ficar estudando horrores para o meu concurso. Escreva sobre tudo o que te ajuda ou te atrapalha a ter disciplina. O diário ajuda nessa questão de descobrir o que no seu ambiente ou no seu comportamento está te sabotando, destruindo os seus resultados e te afastando de uma rotina rigorosa. A definição de diário é bem simples. Um relato que você vai escrever todos os dias sobre qualquer coisa que seja relevante para você. Isso ajuda a constatar pontos cegos na sua vida, pontos que precisam ser aperfeiçoados, além de que traz uma profunda clareza e paz mental. Por exemplo, eu percebi com o passar do tempo que era melhor eu desligar o celular durante minhas sessões de estudo. Se eu deixasse ele ligado ou perto, eventualmente eu iria entrar em alguma rede social, e eu com certeza não ficaria apenas alguns minutinhos ali. Eu comecei a ficar longe dele, totalmente longe. Este é apenas um exemplo pontual, mas escrever sobre o seu dia é ótimo. Comece hoje, abra um arquivo de texto no computador, coloque o dia, a data e o horário e comece. O importante é começar. Escreva todo dia. Coloque como objetivo pelo menos dizer como você se sente. Assim, pelo menos alguma coisa você vai ter o que escrever. Aliás, é uma boa forma de você usar os hackzinhos aqui. Você pode usar o hack do hábito atômico para começar a escrever um diário. Comece inicialmente apenas colocando seu humor no dia. Só diga como se sente. Com o passar do tempo, comece a tornar os relatos mais ricos e aprofundados, até que seu diário tenha o nível de um livro, como As Meditações de Marco Aurélio. Enfim, cara, eu realmente espero que esses conselhos possam te ajudar a deixar de ser uma pessoa indisciplinada. Este vídeo não carrega a verdade absoluta e nem a verdade completa. É apenas o resultado do que funcionou comigo com base na minha experiência e nos estudos que eu fiz. Coisas que eu apliquei e deram certo. E conforme eu for descobrindo mais coisas, você vai saber pelos vídeos ou pelo Telegram. Mas cara, eu quero ir além e quero conversar com você que ficou até aqui. Eu quero ir além dos vídeos porque eu sei que o autodesenvolvimento é algo que exige esforço diário. Por isso eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém no YouTube fez. Eu nunca vi ninguém fazendo isso no YouTube. O ano está terminando e vai chegar o ano novo. Vão começar aquelas promessinhas que quase ninguém cumpre. Isso porque as pessoas não são disciplinadas. Elas são levadas por um entusiasmo momentâneo que não tem fundamento nenhum. Então essas promessas não duram nem até janeiro. Eu vou te propor algo diferente. Eu quero que você inicie a ter a disciplina hoje. Essa proposta é para quem não treina ou para quem treina e está insatisfeito com os resultados. Eu vou ensinar o meu método de treino em casa para desenvolver o shape até o final de 2024. Eu vou te dar uma planilha de treino, vou te orientar e te ensinar a fazer tudo, totalmente de graça. Você vai ser o seu próprio personal trainer, o seu próprio nutricionista. E se você não quiser
treinar, você não vai precisar nunca mais pisar em uma academia. Eu te garanto que se você pegar as minhas orientações e seguir o que eu digo, até o final do ano de 2024, você vai estar no shape. Se você está interessado, preencha o formulário aí embaixo que eu vou conversar com você, beleza? Mas eu vou fazer isso apenas com umas 10 pessoas, porque existe um limite de quantas pessoas eu vou poder ajudar. Isso aqui vai ser totalmente gratuito, então não desperdice essa oportunidade, tá? Vamos começar a mudança. Vamos além dos videozinhos no YouTube. Eu quero ver você mudar de fato, começar a ter disciplina. Então é isso, eu agradeço você por ter assistido até aqui, até o final. Espero que você goste da oportunidade e aproveite ela e seja uma das 10 pessoas. Eu vou te ajudar, vou te orientar. Cara, até o final do ano que vem você vai estar no shape. É isso aí. Falou!